Bem, pessoal, vamos então ao nosso primeiro vídeo sobre gerenciamento de memórias e processos. E assim, a gente vai começar falando sobre um comando que vocês já conhecem, que é o comando free. O comando free, ele serve para você ver como é que está a utilização da sua memória virtual, tá? A memória virtual, lembrando, ele é a junção da sua memória física mais a memória que está no swap. Se eu simplesmente der um comando assim, o free, eu vou ver a situação em bytes. Então é por isso que, como é uma coisa ininteligível de se ler para um humano, a gente sempre recomenda que você coloque o "-m" para ver isso aqui em megabytes, ou até mesmo que você use o G para você ver a situação em gigabytes. Os gigabytes é um pouco demais, eu perco um pouco a precisão, certo? Porque ele tem que fazer arredondamentos. Então, assim, é mais recomendável que você visualize esses dados em megabytes, tá? Então aqui você pode ver, como vocês já viram antes, o total de memória física instalada, o total do meu swap, quanto eu tenho utilizado, quanto eu tenho livre, quanto eu tenho em buffer cache e assim por diante, tá? Esse tipo de comando aqui é um comando muito comum, muito usual de todos os usuários utilizarem o tempo inteiro, tá? Além do comando free, eu tenho um comando ps para você ver os processos que estão ativos no seu sistema operacional. Então, quando eu aplico aqui o ps, o que acontece é que ele lista para mim todos os processos que estão aqui iniciados, né, pelo meu usuário e que eles estão aqui ocupando algum espaço na minha memória. Então você percebe aqui que ele dá os PIDs, que é o Process ID, ou o identificador do processo. Então eu tenho aqui o bash rodando, que é o terminal que eu tenho aberto. Ele está aqui no PID 1526. E quando eu dei o PS, ele pegou, né, uma espécie de inception aqui. Ele pegou o próprio PS que eu executei como um outro processo que estava rodando na hora com o PID 1616, tá? Então, o que acontece? O PS eu consigo visualizar todos os processos que estão ocupando algum espaço na minha memória. Só que para eu poder realmente visualizar todos os processos, eu preciso adicionar aqui alguns parâmetros. Geralmente você vai usar os parâmetros AX, tá? Você pode usar ele assim, como AX, ou você pode usar ele, o PSAX com um hífenzinho aqui na frente, tá? As duas formas para o caso do PS funcionam. Então, quando você executa aqui, você vai perceber que ele está listando para você, deixa eu vir aqui para cima, ele está listando para você aqui o PID, o terminal onde está sendo executado, certo? O status. Cada letra dessas implica um status diferente. O S tem uma simbologia. Esse sinal aqui do menor que tem uma simbologia, indica, por exemplo, que esse processo é um processo prioritário. E assim por diante, tá? No material complementar, eu vou colocar para vocês lá quais são as principais simbologias que você tem para serem aplicadas aqui para o status do processo, tá? E então o que acontece? Eu posso visualizar ele com esse PSAX, só que aqui eu não vejo, eu vejo aqui o PID, eu vejo o terminal, eu vejo o status do processo, mas eu poderia querer ver, por exemplo, quais são os usuários que estão utilizando aquele processo, né, que iniciaram aquele processo. Então eu daria um PS AUX, tá? Ou AXU, tá? Tanto faz a ordem que você coloca. Geralmente eu escrevo AUX. E aí quando eu dou Enter, você percebe que agora, aqui antes de tudo, na primeira coluna, ele coloca para mim quem é o usuário que iniciou o processo. Ele coloca o PID, ele coloca também o percentual que esse processo está ocupando na carga da minha CPU, do processamento. Coloca o percentual que está ocupando na memória. E assim por diante, qual é o espaço que ele está ocupando na memória, no virtual size, e assim por diante, tá? Aqui a hora que o processo startou, há quanto tempo esse processo está iniciado, em minutos, e assim por diante, tá? E o nome do comando que iniciou o processo, tá? Então aqui, ó, eu posso olhar inclusive o meu usuário para saber quais são os PIDs, quais são os processos que o meu usuário está executando, tá? Se você quiser, você ainda pode chegar aqui e combinar esse comando aplicando um filtro. Então, por exemplo, eu posso querer aplicar esse comando aqui e dar um grep, e aí eu coloco aqui, por exemplo, Rafael, para ver só os processos que o meu usuário tá utilizando, tá? Ou então eu posso colocar um nome específico, por exemplo, o bash. Eu quero ver o processo só que tem o bash, então ele pegou aqui o bash que está aberto, né, que é o terminal que eu estou aberto, o PID dele, e ele pegou também o próprio grep que estava sendo executado, né? De novo aqui ele teve um inceptionzinho, então ele se viu quando aplicou o próprio comando, e estava aqui o PID do grep que estava sendo executado, tá? Então PS
PSAX ele lista os processos, só que ele não te dá informações mais completas, por exemplo, do usuário que está executando esse processo, certo? Então, PSAX, ó, ele me dá só o PID e não me dá todas as informações. O PSAUX, ou AXU, como você queira, ele dá mais informações, como além do usuário, a carga que está sendo ocupada na CPU, a carga que está sendo ocupada na memória, etc. O que eu costumo utilizar realmente é o PSAUX, tá? Quase sempre eu utilizo ele porque ele dá as informações mais completas. E agora a gente vai para um comandozinho chamado kill, tá? Só que ele não tem bem a função apenas de matar processos, como a gente vai ver agora. Gente, se eu falar no manual do comando kill, por exemplo, você vai ver que a função do comando kill, na verdade, é enviar um sinal para o processo, tá? O que é um sinal? O sinal nada mais é do que uma mensagem para o processo, tá? Então, ele não necessariamente precisa mandar matar um processo, como o próprio nome parece indicar. Às vezes, tudo que você quer é restartar um processo, suspender um processo e assim por diante, tá? Se você der o kill "-l", você consegue visualizar as mais de 60 opções de mensagens, ó, tem 64 opções de mensagens para você enviar para um determinado processo com um objetivo qualquer de suspendê-lo ou de matar mesmo o processo ou de forçar, fazer o que a gente chama de kill forçado, né? Que é você forçar o processo a terminar. Por que que isso acontece, por exemplo? Vamos supor que... Vamos logo ver aqui quais seriam as sintaxes dessas opções, quais seriam as mais utilizadas. Por default, o sinal que o kill envia, caso você não coloque nenhum parâmetro, é esse 15 aqui, o sigterm, tá? O sigterm é como se ele pedisse ao processo para que ele se encerrasse, mas pedindo assim, educadamente, elegantemente, olha, por favor, o processo X, Y, Z, encerre, tá? E ele vai tentar encerrar aquele processo caso seja possível, tá? Então, o que acontece, por exemplo, quando eu listo aqui o meu PS e eu tenho o meu bash aqui aberto e eu vou tentar matá-lo. Aí eu vou colocar aqui o kill e aí eu tenho que chamar ele aqui pelo PID. O PID do kill aqui do bash aqui nesse caso é o 1526. Então eu vou aplicar o 1526 aqui e vou tentar matá-lo. Só que ele não consegue matar ele porque o meu usuário está usando esse processo atualmente, então ele não consegue, como ele pede por default, ele envia por default esse sinal com o código 15, então ele não consegue matar o meu terminal, porque eu estou utilizando ele não consegue encerrar esse processo. Então o que a gente pode fazer é fazer um kill forçado, tá? E aí como é que você faz isso? O kill que geralmente as pessoas utilizam, o mais letal, digamos assim, é esse kill aqui com o código 9, tá? E aí como é que eu faço para poder aplicá-lo? Eu coloco o kill, coloco -9 aqui na frente, tá? Para dizer que eu estou colocando aquele sigkill, tá? E aí eu coloco o ID do processo e aí você vai ver que dessa vez ele vai matar o meu terminal, tá? Então deixa eu abrir aqui de novo. Dessa vez a gente fez um que a gente chama de kill forçado. A gente não recomenda que você utilize por default o kill forçado, por quê? Porque o kill forçado, na verdade, ele acaba, primeiro, se tiver um processo que exige sincronização entre memória e disco, essa sincronização não vai acontecer, então você pode perder dados que não tinham sido salvos. E a outra coisa que pode acontecer é porque às vezes um processo ele gera filhos, então existem processos atrelados a outros processos. E aí se você força um kill com -9, o que acontece é que você fica com alguns filhos órfãos, tá? Então eles ficam ali rodando no seu sistema, eles não se encerram, porque você só encerrou o processo pai, e aí eles ficam ali ocupando memória como processos zumbis, existe uma nomenclatura para isso, e aí ele fica ali rodando, ocupando espaço na sua memória, sem que você consiga ter matado aquele processo. Então assim, o kill com a opção do -9, o sigkill ou o kill forçado, é apenas o último recurso que a gente vai utilizar, tá? Sempre que possível a gente vai usar a opção default, que não precisa você colocar o código -15, que é essa opção aqui do sigterm, tá? Outra opção que você pode fazer é colocar um processo em suspensão, tá? E aí como é que você vai fazer isso? Você vai dar um kill e aí você vai dar o -1, tá? Que é esse sig-hup aqui. O hup, H-U-P, na verdade significa hang up, tá? Que é uma expressão em inglês para em espera. Então o que você faz? É como se você tivesse, por exemplo, aplicando um comando ping
para um determinado site, por exemplo, e aí no meio desse comando você pode querer dar um Ctrl C, tá? O que esse Ctrl C é? É colocar esse processo em espera, tá? Então, o -1, o kill com a opção -1 e o nome do PID e o número do PID vai fazer exatamente isso, tá? A outra opção que a gente tem é o Kill All, tá? O Kill All ele funciona de uma maneira muito similar ao Kill, só que com a diferença que você pode chamar, você pode enviar sinais para o processo em execução, chamando ele pelo nome do processo, tá? E aí ele vai matar, se for preciso, não apenas o processo que tem um determinado PID, mas todos os processos que têm um nome em comum, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Firefox, tá? Para a gente fazer um teste. E em paralelo a isso, ele abriu aqui o meu Firefox na tela de fundo, tá? Deixa eu colocar ele aqui de lado. E aí o que eu vou fazer agora é dar um PS aqui ao X e eu vou aplicar um grep aqui para a gente ver como é que tá o nosso Firefox. E aí perceba lá, ó, que eu tenho um PID aqui, ó, relacionado a uma nova janela do Firefox. E aí, se eu quiser matar esses processos do Firefox, chamando todos os processos que tenham o termo do Firefox, o que eu posso fazer é usar um kill all. E aí eu posso simplesmente dar um kill all, que é a opção -15, né, o default, o sigterm. E aí eu vou colocar aqui Firefox. E aí ele matou esse processo para mim, tá? Então, o kill all ele é muito similar ao kill, com a diferença que você vai usar uma expressão ao invés do PID. Você vai usar nome de processo em vez do PID. E ele vai matar não apenas o processo de um determinado PID, mas todos os processos que tenham o nome Firefox, tá? Você repara que quando eu dei agora o grep, eu dei um filtro aqui para o Firefox, ele só conseguiu encontrar o próprio grep que eu estava aplicando, então ele matou todos os processos com o nome de Firefox, certo? O Kill All, ele ainda tem uma opção interessante, que é a seguinte, deixa eu dar aqui um clear. Você pode usar uma expressão mais generalista, digamos assim, para matar processos. Então, por exemplo, com o Kill All, se eu aplicar, ele tem os mesmos termos, tá? -9, digamos, o -1, mas ele tem também uma opção chamada -R, e ele permite que você faça uma especificação baseada em um determinado parâmetro. Então, por exemplo, eu quero que ele mate todos os processos que têm o nome BAS e assim por diante, tá? Então, a gente já viu isso aqui de máscara coringa, wildcard. Então, eu estou dizendo que, olha, mate todos os processos que começam com as letras BAS minúsculo e, portanto, você imagina aqui que ele vai matar o próprio bash que eu estou utilizando, tá? Então, eu vou só colocar um -9 aqui na frente para ele poder matar o bash, forçar, né, o bash a morrer, senão ele não vai conseguir matar. E aí você perceba que ele matou o meu terminal, tá? Então, o Kill All, ele tem a vantagem de você poder usar um nome como uma expressão e você podendo usar o parâmetro -R, você consegue especificar, na verdade, parâmetros de máscara coringa para você matar vários processos que tenham termos em comum, por exemplo. Gente, por último, você tem o pkill, que nada mais é do que uma maneira com a qual você consegue especificar mais parâmetros para matar um determinado processo. Então, por exemplo, eu abri o meu Firefox aqui novamente, tá? E vamos ver como é que esse processo está aparecendo aqui para mim no sistema. Eu vou dar um grep aqui, Firefox. E aí você perceba que quem está usando esse Firefox aqui é o meu usuário Rafael. Então, com o pkill, eu consigo especificar, por exemplo, que ele vai matar o processo do Firefox. Um detalhe que o pkill ele também pode utilizar termos de palavras, tá? Como o kill all. E só que se eu colocar, por exemplo, a expressão "-u" maiúsculo, eu consigo definir, inclusive, qual é o user que eu quero matar os processos, entendeu? Então, o pkill é como se ele fosse uma forma mais detalhada de você aplicar um kill, certo? Porque você pode especificar, por exemplo, grupos de usuários ou nomes de usuários e assim por diante. Então você consegue ser mais específico no sinal que você quer enviar para um determinado processo. Eu vou aplicar isso aqui, ele vai matar o meu terminal, ele vai matar o Firefox e aí você viu que o comando funcionou.
Então a gente tem o PS para visualizar os processos, o kill para enviar sinal para os processos, o padrão ele enviar o sinal 15, que é o SIGTERM, tá? É uma solicitação educada para que o processo feche, é a que a gente mais recomenda, mas a gente pode fazer um kill forçado com -9, tá? Você pode usar o kill all para poder matar os processos baseados no nome, e aí você com o kill all pode matar vários processos de uma vez só, tá? Inclusive você pode usar a chave "-r" para poder especificar chaves mais genéricas, tá? Para poder parâmetros mais genéricos para poder matar processos. E você tem o pkill no final, que é para você especificar exatamente mais parâmetros para o sinal que você quer enviar. Então você pode determinar, por exemplo, além do nome do processo, determinados usuários e determinados grupos de usuários. Tá certo? Até a próxima aula.